Olá, eu me chamo José Luiz Ames e, em conjunto com a minha esposa Rosana Marcelino, nós trabalhamos com constelação familiar, com constelação organizacional e com diversas outras formas de terapia, tanto individual quanto em grupo. O que me traz hoje até vocês é um tema muito importante quando falamos de relacionamento de casal. Trata-se da questão da igualdade entre marido e esposa. Eu sei que, em geral, os casais são unânimes no reconhecimento da igualdade entre marido e esposa. No entanto, apesar deste reconhecimento, podemos identificar diversas situações nas quais esta igualdade fica violada. Em grande parte das vezes, estas violações acontecem sem que o próprio casal tenha consciência disto. É importante observar, de saída, que sempre que uma relação de casal fica desequilibrada, fica desigual no seu relacionamento, o casamento também é colocado em risco. Ok, eu vou abordar esse tema, o tema da igualdade e da desigualdade na relação de casal, em 3 tópicos distintos. No primeiro tópico, eu vou explicar por que, desde a perspectiva sistêmica, a relação de casal é da mais absoluta igualdade. Segundo tópico que eu vou trabalhar com vocês, eu vou descrever as muitas formas como esta igualdade costuma ser violada pelo casal. Finalmente, no terceiro tópico, eu vou explicar quais as consequências sobre o relacionamento de casal quando a igualdade desta relação é violada. Perfeito? Muito bem, então vamos ao primeiro tópico. Por que a relação de casal é de absoluta igualdade? Obviamente, aqui, a abordagem que farei não tem qualquer relação com os aspectos do direito. Tem a ver com a questão sistêmica, com a questão da terapia inventada por Bert Hellinger. Porque, desde a perspectiva sistêmica de Bert Hellinger, a relação de casal é naturalmente da mais absoluta igualdade. Para entender este ponto, eu preciso falar brevemente sobre a estrutura do sistema familiar. Dentro do sistema familiar, nós podemos identificar 3 formas distintas de relação. E sobre elas é que vou falar um pouquinho. A primeira relação que nós encontramos no interior do sistema familiar é a relação dos filhos com os pais. Esta é uma relação desigual, na qual os filhos são os pequenos, como disse Hellinger, e os pais são os grandes. A segunda relação que se faz presente no sistema familiar é a relação dos pais com os filhos. Esta
é uma relação desigual, na qual, obviamente, agora, os pais são os grandes e os filhos são os pequenos. Finalmente, há uma terceira relação dentro do sistema familiar, que é a relação entre marido e esposa. Esta relação é uma relação de absoluta igualdade, na qual marido e esposa são iguais. A pergunta que se trata de responder e a questão que se trata de compreender é: por quê? Qual a razão de a relação entre marido e esposa ser de igualdade, enquanto a relação dos filhos com os pais e dos pais com os filhos é uma relação de desigualdade? Compreendeu a pergunta? Pois bem, para responder a essa questão, nós precisamos nos remeter às chamadas ordens do amor descobertas por Bert Hellinger. Neste caso aqui que estou tratando, nós devemos nos remeter mais precisamente ao princípio que determina a ordem de colocação no interior do sistema familiar. Na língua na qual Hellinger escreveu sua obra, que é a língua alemã, esse princípio da ordem de colocação se diz Rangordnung. Né? Rang, no alemão, significa nível. Nível no sentido de uma posição, de um certo lugar numa escala. Né? E Ordnung é ordem. Né? Então, para compreender por que a relação entre marido e esposa é de igualdade, ao passo que a relação dos filhos com os pais e dos pais com os filhos é de desigualdade, nós temos que compreender este princípio, esta ordem do amor, o princípio ou a ordem de colocação, a Rangordnung. Este princípio determina que cada membro ocupa uma posição conforme a sua ordem de chegada ao sistema familiar. Ou seja, o que eu quero dizer para vocês é que as pessoas no sistema familiar se posicionam umas em relação às outras num lugar específico que não é horizontal, mas é escalonado. Imaginem vocês isto como se fosse uma escada, em que cada pessoa ocupa um determinado degrau desta escada. Os pais estão no topo da escada. Os filhos vão se colocando nos degraus abaixo de acordo com a sua ordem de nascimento, a sequência de nascimento. Esta diferença de colocação na escada não tem nada a ver com importância maior de um em relação ao outro. É unicamente uma diferença de funcionalidade, de tarefa pela qual é responsável no interior do sistema familiar. Bonito. Considerando, portanto, só um momento, já vamos continuar. Então, considerando, portanto, este princípio da ordem de colocação, do jeito que eu falei há pouco, nós constatamos que marido e esposa chegam juntos, isto é, chegam ao mesmo tempo nesta relação. Um não vem antes. A relação começa, a relação entre marido e esposa começa, porque ambos começam juntos esta relação. Esta situação é bem diferente daquela dos filhos,
que chegaram depois dos pais, ou dos avós dos filhos que chegaram antes dos pais deles. Pelo fato, portanto, de a relação entre os cônjuges ser de igualdade, nenhum dos cônjuges tem direitos que outro cônjuge também não tenha. Sim, é verdade que marido e esposa, em geral, exercem funções diferentes dentro do sistema familiar. Mas isso não gera subordinação de um em relação ao outro. Até aqui estamos nos entendendo? Estão acompanhando? Perfeito, então. Vamos então ao segundo ponto desta exposição. Apesar da essencial igualdade da relação entre marido e esposa, podem acontecer diversas situações na vida do casal nas quais a igualdade fica violada. Para que você compreenda melhor e consiga identificar a situação de sua própria relação, vou trazer alguns exemplos e comentar eles muito brevemente. Uma primeira situação de violação da relação, da violação da igualdade da relação, pode ser identificada no padrão que atua em determinados relacionamentos, segundo o qual um cônjuge como que repreende ao outro pelos motivos mais triviais. Por exemplo, o marido deixa as roupas sujas espalhadas no banheiro, ou a toalha molhada jogada em cima da cama, ou o marido se encontrou no bar com os amigos depois do trabalho, em vez de voltar imediatamente após o trabalho para casa, ou teve atitudes inconvenientes no encontro com os amigos em comum, ou se veste ou fala de modo inadequado. Quando a esposa o repreende por causa disto, ela está violando a igualdade, certo? Mas vamos olhar para o outro lado. A mesma coisa acontece quando o marido critica a esposa, digamos, por causa da comida, e quer ensinar a esposa a fazer a comida do jeitinho que sua mãe a fazia. Ou quando o marido repreende a esposa pela forma como ela se veste quando sai de casa, e assim por diante. Percebem? São todas situações em que um dos cônjuges se coloca na posição de corrigir ao outro. Por que o padrão de um cônjuge repreender e corrigir ao outro viola a igualdade da relação? Porque aquele que repreende se coloca como maior, como superior ao outro. É o que acontece, por exemplo, na relação entre pais e filhos. Os pais repreendem e corrigem os filhos em relação a determinado comportamento deles. E cabe a eles fazer isto. Isso é tarefa dos pais. Por quê? Porque ocupam uma posição superior na escala do sistema familiar por haver eles chegado antes dos filhos.
Então, percebem, retomando, né? Quando na relação de casal, um cônjuge se coloca a corrigir e repreender ao outro cônjuge, esta postura de querer corrigir, de querer repreender ao parceiro ou à parceira, é uma atitude que se compara à atitude de um pai ou de uma mãe em relação aos filhos. Esta atitude de quem repreende e corrige é uma atitude de quem se coloca acima. Porque aquele que repreende e corrige acha que sabe melhor do que o outro o certo e errado. É por isso que ele repreende e corrige. Por isso, essa atitude de repreender e corrigir ao cônjuge, ao parceiro ou à parceira, viola a igualdade, desequilibra a relação. Uma segunda situação de violação é a situação na qual um cônjuge, às vezes, chantageia ao outro. Vou dar um exemplo. Quando um cônjuge diz ao outro: sem você, não consigo mais viver. Ou então, quando ele diz assim: se você for embora, eu me mato. Ou ainda, quando ele diz assim: minha vida sem você não tem mais sentido. Qualquer uma dessas três frases, que são muito comuns em situações em que o relacionamento está em crise, quem diz essas frases está chantageando. São frases de chantagem em relação ao outro. Por que essas situações de chantagem violam a igualdade entre os cônjuges? Vamos lá, vamos compreender isso. Vejam, a reivindicação de ser cuidado para sempre, de não ser abandonado nunca mais, jamais. Este é um direito exclusivo de um filho diante dos pais, mas nunca de um cônjuge diante do outro. Entendem o que eu quero dizer? Um pai e uma mãe têm o compromisso definitivo de cuidar de seus filhos, de não abandoná-los jamais. Por isso, o amor dos pais para com os filhos é incondicional. Diferente da relação de um cônjuge com outro cônjuge, cuja relação não é jamais de tal ordem que um não possa, em determinadas circunstâncias, abandonar o outro, ou seja, romper, dissolver esta relação. Como você pode notar, quando um cônjuge chantageia ao outro, ameaçando se matar, por exemplo, aquele que chantageia se coloca na posição de filho diante de um pai, ou de um filho diante de uma mãe. Lembre-se, a situação de filhos e pais é, por definição, uma relação desigual. Então, quando um cônjuge chantageia outro, dizendo que a sua vida perde sentido, que ele vai se matar, e assim por diante, ele está se colocando como pequeno diante de um grande. Está se colocando como se eu fosse um filho ou uma filha diante de um pai ou de uma mãe. Ok, vamos então agora para uma terceira situação na qual podemos perceber uma violação da relação de casal.
pode acontecer de um dos parceiros sempre dar e o outro sempre receber. Em alguns casamentos, isso é bem comum. Tem pessoas num relacionamento de casal que têm facilidade em dar e em se doar para o parceiro, mas não conseguem aceitar nada de volta. Do outro lado, em alguns relacionamentos, um dos parceiros ele está sempre disponível a tomar, a receber, mas tem dificuldades de devolver, de dar para o outro. A relação pais-filhos funciona assim. Por quê? Porque os filhos jamais conseguirão devolver aos pais o tanto que receberam. No entanto, a relação de casal funciona de modo diferente. Ela precisa dar-se no equilíbrio de troca. Equilíbrio de troca. Não aqui, no empate, e sim nesse leve balanço. Esta é a troca justa, adequada de uma relação de casal. Aquele que quer unicamente dar e não consegue aceitar de volta, esta pessoa se considera inconscientemente melhor que, no fundo, ela não quer se comprometer. Porque o que me compromete não é quando eu dou. Eu me comprometo quando eu recebo. Então, numa relação de casal, aquele que não consegue aceitar de volta é, no fundo, alguém que não quer se comprometer com a relação. Aquele cônjuge que, na relação de casal, sempre está disponível a dar, mas não consegue receber, no fundo, não quer se comprometer com a relação. Fiquem atentos a esse ponto, gente. Bem, vamos a uma quarta situação de violação da relação de casal. E pode acontecer, por exemplo, quando um dos cônjuges se comporta como educador do outro. O modo mais frequente pelo qual esta forma de violação aparece é quando um dos cônjuges diz em relação ao outro: no momento não estou satisfeito com ele, ou no momento não estou satisfeito com ela, mas eu sei que vou conseguir mudar ele, ou eu sei que vou conseguir mudar ela. Percebem? E ali se mostra, nestas frases, se mostra a pretensão de querer educar a outra pessoa, de pretender convertê-la, de mudá-la no seu jeito de ser, para ajustá-la ao jeito de ser como eu gostaria que a outra pessoa fosse. Cuidado! A pretensão de educar a outra pessoa é própria da relação dos pais para com os filhos. No entanto, como tenho falado desde o começo, a relação de casal, na relação de casal, prevalece a capacidade de acolher o outro tal como o outro é, no presente, aqui e agora, sem a pretensão e nem a expectativa de transformá-lo como condição de amá-lo. Um cônjuge certamente muda no decurso do relacionamento, mas eu não posso querer ficar na relação somente se meu parceiro mudar ou minha parceira mudar
o seu modo de ser, de tal modo que o outro se ajuste à minha expectativa de como eu gostaria que ele fosse. Assim, quando um cônjuge quer educar o outro, aquele que se coloca como educador se posiciona num lugar de superioridade, desequilibrando a relação. Estamos nos entendendo? Estamos acompanhando? Se você está gostando deste vídeo, então aproveita, assista até o final, se inscreva no canal, curta o canal. Vou ficar muito feliz com isso. Vou agora tratar com vocês o terceiro ponto que eu prometi lá na abertura desse vídeo. Ou seja, quais consequências provocam sobre o relacionamento de casal as situações de desequilíbrio que eu exemplifiquei no tópico anterior. Em boa parte das vezes, gente, quando uma relação de casal é desequilibrada, acontece a separação do casal. Grande parte dos casos de separação, de divórcio de um casal, são originadas porque existe na relação de casal um desequilíbrio. Portanto, uma violação da igualdade. Por um desses exemplos que dei para vocês, desses 4 exemplos que eu dei para vocês, ou por outras tantas possibilidades que sequer examinei aqui. Então, muita atenção, gente, a ficarem atentos, a manter a relação da igualdade. Muitas vezes, esta relação de igualdade é rompida sem que a gente se dê conta. É rompida por amor, é verdade. Mas o amor não é garantia de coisa boa. O amor também provoca coisas ruins. Então, fiquem muito atentos a isso. A alma dos cônjuges não suporta a desigualdade. Inconscientemente, o cônjuge colocado na posição de inferioridade provoca, também inconscientemente em geral, situações que muitas vezes levam o casal a romper a relação. Sim, é verdade que algumas vezes acontece de a relação de casal estar profundamente desequilibrada e, mesmo assim, o casal permanece junto. Quando a relação permanece, apesar do desequilíbrio interno dela, apesar de estar violada a igualdade, esta continuidade da relação se faz em cima da anulação da dignidade dos cônjuges, tanto daquele que viola, quanto daquele que consente com a violação. Trata-se dos casamentos nos quais o casal permanece junto por causa de conveniências, e não pelo amor que nutrem um pelo outro. O amor do relacionamento de casal é sustentado pela igualdade desta relação. Bem, concluindo a nossa conversa de hoje, espero que eu tenha conseguido mostrar para você a necessidade de cultivar uma profunda igualdade no relacionamento de casal. Espero também que meus exemplos tenham possibilitado a você identificar
uma possível situação de violação da igualdade em seu relacionamento. Neste caso, se este for o seu caso, procure ajuda. Entre em contato conosco pelo WhatsApp, que está indicado em nosso canal, logo abaixo. Estamos, eu e Rosana, disponíveis para conversar com você. Mas fica atento ao modo como a sua relação funciona. Na relação de vocês, um se coloca maior do que o outro, por qualquer uma dessas situações que eu listrei, fica atento. Isto é uma porta aberta para a dissolução da relação. Por quê? Porque a alma de um cônjuge não suporta sentir-se menor do que o seu parceiro ou sua parceira. Por isso, é tão importante estar atento a conservar a igualdade desta relação. Muito obrigado a você por ter me acompanhado até aqui. Aproveita e se inscreva no canal, caso não tenha ainda se inscrito. Ative o sininho das notificações, assim você vai receber uma informação toda vez que estamos publicando um vídeo novo. E também aproveita e curta nosso canal. Somos muito gratos a você por isso.